Irmãos, eu vou fazer assim aquela pergunta clássica assim, ó. Todo mundo já leu Gálatas? Todo mundo já leu a Epístola de Gálatas, né? É um texto clássico, né? Alguns brincam que Gálatas é uma epístola, possivelmente a primeira escrita por Paulo, né? E uma epístola que seria um pequeno resumo de Romanos, né? Romanos seria uma epístola de Gálatas escrita de maneira amplificada, como se Paulo estivesse amplificando aquilo que ele começa a tratar na carta aos Gálatas. A gente tomou como tema, para falar no retiro, sobre a perfeita liberdade, e deixa eu fazer aqui uma ressalva sobre isso, né? O nosso último retiro de homens, o presbítero Eliano vem há muito tempo aí tentando refazer o retiro de homens, e aí lembra que ano passado a gente já saiu daqui, né, pronto para voltar. E no último retiro nós falamos sobre um tema que nos foi muito rico, que foi um tema sobre autoridade. Nós falamos sobre autoridade, e fazendo uma clara distinção do que é autoridade e o problema do autoritarismo. E de que a autoridade é uma via de mão dupla. Então, quando você é alguém que tem autoridade e você exerce essa autoridade, né, sobre uma dada situação ou uma pessoa, e essa pessoa responde em respeito à sua autoridade, você tem uma ordem justa acontecendo, você tem algo natural acontecendo. Quando aquela pessoa da qual está sujeita à autoridade, ela rejeita o uso dessa autoridade, né? Ela não quer se submeter a essa autoridade, você tem de forma muito clara uma ação autoritária acontecendo, né? Porque a autoridade, ela precisa se impor. Então, no momento que ela não é respeitada, ela se impõe. E toda imposição de autoridade, especialmente na nossa cultura, é visto de maneira pejorativa como autoritarismo, né? Então, o cara, sei lá, está fazendo arruaça no meio da rua, e aí alguém, né, um policial, fala para ele que ele tem que parar de fazer aquilo, né? Olha, você tem que parar de fazer isso aí porque você não pode fazer isso aqui. E o cara, ele desafia a autoridade e ele continua fazendo. E aí o policial dá lá uma segunda intimação a ele: você precisa parar de fazer isso. E ele acha que, por ser cidadão, tem liberdade, tem o direito de fazer o que quiser, e ele continua fazendo. E daí o policial então age com a devida força, né, usando a sua autoridade para estar parando aquela situação. Claro, né, quem sofre a força e o poder da autoridade, né, olha isso de maneira pejorativa, chama isso de autoritarismo. Isso foi parte daquilo que nós discutimos no retiro passado. E aí, então, quem escolheu o tema foi o Eliano, sobre a liberdade, Gálatas, e a gente conversava sobre isso. A liberdade não é muito diferente da ideia que se tem de autoridade, porque a liberdade é uma via de mão dupla, né? Sendo que, na questão da liberdade, há uma inversão de valor, né? Já que nós vivemos em um mundo onde as pessoas acreditam que liberdade verdadeira é aquela ideia de autonomia absoluta das pessoas fazerem o que querem na hora que quiserem, né? Elas terem o direito de irem aonde querem, de fazerem como quiserem. E isso não é verdade. Por exemplo, a gente pode pensar em liberdade em diversas esferas: liberdade moral, social, política. No tema específico, né, eu acredito que o tema que nós estamos tomando, é um tema que toca em todas as esferas
da sociedade. Né? Vou citar aqui o nome de um autor, né, o Hermann Doiver. Ele escreve um livro exatamente falando sobre a questão das esferas de valor da sociedade. Né? A sociedade tem esferas de valor. Estado, família, igreja. Né? E nenhuma dessas esferas ela deve ter poder de gerir uma outra esfera. Ela não deve intervir dentro de uma outra esfera, a não ser quando, né, os poderes legais, morais, civis ou sociais de uma determinada esfera, né, estão contra, né, a lei. Por exemplo, né, o Estado não tem poder de interferir dentro de uma família, a não ser que, por exemplo, o pai ou a mãe esteja mal educando, maltratando, né, abusando dos seus filhos. Né? Se não for, né, cometendo um crime, um delito, né, cometendo mal, fazendo mal, o Estado não tem o poder de interferir nessa esfera que é a família, por exemplo. Assim como não tem o poder de interferir na igreja, por exemplo. E aqui tem uma coisa interessante, né, que a igreja ela tem o seu poder, né, atuante no Estado, mas o Estado não tem o seu poder atuante dentro da igreja. Né? A igreja, por ser uma reunião de cidadãos, ela pode muito bem apontar, né, as suas vontades, os seus interesses frente a essa sociedade. É natural que isso aconteça. Os grupos se organizam assim, mas o Estado não pode chegar para a igreja e falar, olha, você não pode, por exemplo, celebrar a ceia. É por isso que, entre tantas coisas, quando se fala em isolamento completo e você parar completamente o culto, o Estado está interferindo em uma área que não é competência dele. Que não é competência dele. Claro, as igrejas no Brasil inteiro, né, respeitaram, entendendo que estavam fazendo algo para o bem comum, para o bem da sociedade. Né? Mas é uma esfera da qual a competência do Estado não pode, né, ultrapassar. Então, nesse uso da liberdade, cada esfera tem que saber onde começa e quando termina. Mas quando isso se aplica à vida do indivíduo, né, do homem como eu e você, isso é algo um tanto mais interessante, mais complexo também. Porque, no geral, irmãos, a palavra liberdade é uma palavra que entra no nosso vocabulário diariamente, né? ou pelo menos com alguma frequência. Nós ouvimos músicas sobre liberdade, nós cantamos sobre liberdade, nós falamos sobre liberdade. Em todas essas discussões que estão ao nosso redor, no mundo lá fora, a gente está falando sobre os nossos direitos. Direito à liberdade, direito de ir e vir, né? Direito que ninguém possa obstruir o nosso caminho dentro, se nós estamos respeitando leis, né, normas ou a Carta Magna do país que é a Constituição. Então, nós estamos falando de liberdade o tempo inteiro. Mas, em especial, o tema e a liberdade que nos toca é uma liberdade que ultrapassa todos esses limites da liberdade civil, moral, né? dessa liberdade, bota aspas, social, que normalmente é o tema de discussão política, que é o tema de discussão lá no mundo. Essa liberdade que nós tocamos na Sagrada Escritura é uma liberdade que aponta para o transcendente. Né? Então, esse homem livre, ou que se acha livre na esfera social, como cristãos, nós enxergamos que há, na verdade, uma amarra na vida dele. Né? E de que, embora essa vida imanente, essa vida aqui dele, né, é uma vida que ele faz o que quer, fala o que quer, vai para onde quiser, ele não pode ter aquilo que dá sentido à vida se ele continuar vivendo e fazendo como faz. Se ele continuar tocando a vida como ele toca. Porque aqui tem uma coisa interessante, irmãos. A verdadeira liberdade, ela
aponta para algo melhor e maior. Ela aponta para algo mais belo, para algo mais justo. E aí eu me adianto aqui em uma coisa, né? A questão toda é que a liberdade, como as pessoas pensam, ela não existe. Né? Ninguém é livre. Desde a questão. Em alguma condição, você está sobre um tutor, sobre uma tutela. Sempre está. Você nunca está livre. O que nós, crentes em Jesus, chamamos de plena liberdade é estar debaixo de uma tutela. De maneira que essa liberdade só é se tutelada por quem é. De maneira que a plena liberdade não é uma vida sem tutela. Né? E a falsa liberdade, né, a falsa sensação de liberdade é muito pior. É uma vida tutelada por uma esfera, por um poder, né, por uma desordem. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, irmãos, tem um ponto que às vezes a gente não se toca na carta, mas a carta aos Gálatas é uma carta que fala de tutela. Né? A tutela da lei ou a tutela de Cristo. Né? Ou você está, né, eu vou usar aqui a expressão reino, no reino das obras, né, que aí seria exatamente a ideia de um império de trevas, ou você está vivendo debaixo disso, né, ou você tem vivido no reino do Filho amado. Né? Ou você está sobre a tutela do pecado, ou sobre a tutela de Cristo. Se você faz as obras da lei, eis o problema. Né? Paulo escreve essa carta surpreso com aquilo que está acontecendo, né? Que uma vez que esses irmãos que foram tutelados por Cristo, né, nós veremos isso lá no capítulo 4, mas é aquela ideia de que Cristo, Deus, por meio do seu Filho, nos resgata e torna-se nosso tutor, né? Nos tirando da tutela, né, do juízo do pecado, né, da morte, da escravidão, das trevas, e nos dando o seu espírito, né, movendo as nossas vidas para a verdadeira liberdade, que é estar sobre a sua tutela. E isso é o natural, que aqueles que foram tutelados por Cristo, alcançados por Cristo, libertos por Cristo, queiram viver a nova vida. Queiram experimentar a liberdade verdadeira que está em Jesus. Mas aí, Paulo, por exemplo, no capítulo 1, ele começa dizendo: eu estou admirado com o que está acontecendo com vocês. Eu estou admirado porque, como assim? Vocês receberam um evangelho e estão se entregando para um outro evangelho que não é evangelho. Como assim vocês estão fazendo isso? Eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo, não. E aqui é interessante, né? Porque quando Paulo, ele toca, né, ele bate na igreja na Galácia, a igreja reage ao que está ouvindo da parte de Paulo. E reage com uma faca nos dentes, reage trancando os dentes, reage com raiva. Reage com raiva. Porque eles se acham livres, né? Eles acham que têm liberdade de escolher qual evangelho eles vão ouvir. Eles acham que têm a liberdade de escolher qual grupo vão pertencer. Eles acham que têm a liberdade de escolher, né, qual tipo de apóstolo eles seguirão. O capítulo 2 é, claro, a continuação do capítulo 1, e Paulo está, sobretudo, também defendendo o seu ministério. Né? Também defendendo a sua autoridade apostólica. Não é à toa que ele começa essa carta falando que ele é um apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Isso é significativo. Isso é significativo. Né? O cara falou o seguinte: olha, não foi você que me escolheu, não foi você que me colocou aqui, cara.
Eu estou aqui porque o Senhor me vocacionou para isso. Foi Ele que me tirou, foi Ele que no caminho de Damasco me encontrou. Né? Então eu estou aonde estou porque Cristo me chamou. Eu sou como nascido fora de tempo. Então, dita essa curta aqui introdução, com o fim de confundir sua cabeça sobre a liberdade, vamos ler aqui alguns versículos aqui do capítulo 2. Paulo começa dizendo que depois de 14 anos subiu outra vez a Jerusalém, e agora com Barnabé, levando consigo Tito também. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam se destacar, mas em particular aos que, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego, e isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que tudo quanto vamos ouvir nessa manhã seja tão somente, Pai, para o esclarecimento e nossa edificação. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome, a entender a Tua vontade e, sobretudo, Senhor, a realizá-la. Faz isso sobre as nossas vidas, em Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, eu ia pedir para que alguém pegasse lá o circulador, por gentileza, porque o negócio está quente para chuchu. Pelo menos aqui já está esquentando aqui que só. Os que atacam o apóstolo Paulo, irmãos, são inimigos de verdade. Né? O propósito dos inimigos aqui, dos judaizantes que estão intrometidos na igreja, é senão perverter o evangelho e perturbar a igreja. E isso é interessante, a gente está falando do primeiro século. No primeiro século, você tem falsos mestres que se introduzem na igreja com o fim de tão somente sabotar a verdade do evangelho. São aqueles homens que ouviram o evangelho e tiveram um entendimento mais apurado das coisas, e aí querem agora com isso, né, dar uma elaborada melhor na situação, e aí oferecer isso dentro da igreja como um tipo novo de ensino. E a acusação, eles não somente trazem, né, um falso testemunho, uma vida que não testifica esse evangelho, mas eles também acusam o próprio apóstolo Paulo de não ser alguém enviado por Jerusalém. Não diferente daquilo que acontece na igreja de Corinto. Né? Por quê? Quando o falso mestre ele quer se estabelecer, o que ele tem que fazer, irmão? O que ele tem que fazer? Ele tem que minar a autoridade constituída. Não tem outro caminho. Né? Ele tem que acabar com a autoridade existente. Se ele quer se estabelecer, né, no mundo presente, ele tem que acabar, né, no grupo, ele tem que acabar com a autoridade existente. Então ele chega na Galácia e certamente tem muitos irmãos que honram e respeitam o apóstolo Paulo. Tem muitos irmãos que são devotos, né, de uma maneira clássica, bíblica, daquilo que o apóstolo Paulo ensina. E que estão prontamente, né, dispostos a seguir tal evangelho. Né? Então qual é o caminho para isso? É descaracterizar o evangelho. E percebe que o que Paulo fala, ele fala que esse evangelho está sendo descaracterizado e que as pessoas estão recebendo esse falso evangelho. Ei, se quiserem ligar isso aí também pode ligar, gente. Né? Não sei como é que está aí, mas para cá está quente. Podem ligar. John Stott dizia, irmãos, que eles estavam simplesmente, esses falsos mestres, tentando romper a unidade do círculo apostólico. Eles estavam simplesmente
tentando contradizer aquilo que era ensinado e, de certa feita, lançar dentro da igreja uma semente que lançasse o apóstolo Paulo contra os apóstolos vindos de Jerusalém. Então, o que a gente vai ter aqui é Paulo defendendo o seu ministério e, especialmente, defendendo o seu ministério frente à liberdade que os judaizantes estavam pregando. Os judaizantes pregavam um tipo de liberdade que era contrário ao evangelho. Para os judaizantes, a verdadeira vida, a verdadeira liberdade só poderia ser experimentada por aqueles que, por exemplo, se circuncidassem e observassem a lei. Porque aqui tem uma questão sobre a liberdade, né? Há duas vertentes, às vezes assim, tão antagônicas, tão diferentes sobre a liberdade. Há um grupo que pensa que a liberdade está exatamente na observância de certas práticas, né? De certos rituais. Né? Livres são aqueles que usam calça, livres são aqueles que fazem isso, livres são aqueles que deixam de fazer aquilo, livres são aqueles que, sei lá, não comem carne de porco, aqueles que guardam sábado, esses são verdadeiramente livres. Livres são aqueles que, sei lá, irmãos, não se relacionam com o mundo, vivem isolados num... Aí tem um outro lado, tem um outro extremo também antagônico que fala, não, livre é quem não respeita nada disso, né, e vive como quiser, do jeito que quiser, né, parecendo tipo assim uma bola de neve, né? Tipo uma bola de neve descendo assim, ó. Aí é o outro lado, né? Aí é o outro lado, né? É bom que ele acorda aí, que ele está cochilando aí, ó. Mas aí você tem dois antagônicos, e quando eu falo... Né, dois pontos que são contrários. Eu falo disso tanto numa questão religiosa quanto em uma questão não religiosa também, porque na vida comum a gente encontra isso. Pessoas que pensam que a liberdade está no regimento de uma vida assim, e outros que pensam que a liberdade está exatamente em tocar a vida sem nenhum regimento. Aquela ideia bem nietzschiana e niilista, que não há lei. Né? A liberdade é a abolição de toda a lei. Você tira toda a lei, isso é liberdade. Né? Para um outro grupo você fala, crie lei, isso é liberdade. Né? Chamam isso, inclusive, de vez em quando, de democracia. Né? Então você tem, de um lado, o extremo dos judaizantes e do outro lado, o extremo dos libertinos, né? Que são grupos que se opõem e que cada um deles defendem o uso, né? A vida, né? Da liberdade. E que tem uma coisa em comum, liberdade está ligada a uma palavra, irmãos, que é bem valiosa. Liberdade está completamente ligada à responsabilidade. Né? E aí, nesses dois grupos, né, um grupo pensa que a liberdade é exatamente a falta ou a aniquilação de toda responsabilidade. E aí um outro grupo pensa que a liberdade é exatamente, né, tomar as regras em um nível de responsabilidade ao extremo. O que fazem os judaizantes, entendendo que, por exemplo, eles podem justificar a própria vida. Isso é trazer a responsabilidade completamente para si. E Cristo não exigiu isso de nós. Há uma responsabilidade do justificado, claro que há. Deus é completamente soberano e um homem completamente responsável, mas essa relação de responsabilidade e soberania está bem distante desses dois antagônicos aqui, desses dois extremos aqui. Né? Quando a gente toma, eu li aqui até o versículo de número 5, para destacar uma coisa, né? Paulo defende o verdadeiro evangelho, mas alguns judaizantes estão se intrometendo dentro da igreja com o fim de espiar o que está acontecendo lá dentro. Na verdade, estão lá dentro para ver, né, que liberdade é essa que os crentes têm. Que liberdade é essa que os cristãos estão experimentando? Estão ali questionando essa liberdade, essa verdadeira liberdade. E aí tem uma coisa interessante, que os que fazem isso vêm espiar, vêm olhar com o fim de escravizar. E aí no versículo 5 fala
ele fala o seguinte: olha, a gente não deixou se dominar por isso. Nós não cedemos a essas pessoas. Nós não abrimos espaço para que elas fizessem o que quisessem fazer. E aí, né, ele vai avançar aqui exatamente apresentando o que essas pessoas acham importante ou não, e o que de fato é central é o Evangelho. E Paulo vai, então, no capítulo 2, defender algo que ele começou a apresentar no capítulo 1, que aqueles que receberam o Evangelho, eles não podem abrir mão desse Evangelho a fim de se submeter a qualquer outro ensino diferente do Evangelho. Que seja anátema quem alterar o Evangelho. Maldito, ainda que um anjo desça do céu, morone, né? Ainda que seja maldito, porque o Evangelho, né, não deve ser alterado, não deve ser manipulado, distorcido. E aí ele está tratando isso e desenvolvendo isso. Eu estou avançando aqui para a gente chegar mais lá na frente no capítulo 2. No versículo 9, ele fala assim, ó, ele está falando aqui sobre a estada dele em Jerusalém, sobre a questão da circuncisão, e ele fala, olha, e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, né, considerados colunas, estenderam a mão direita, a destra da comunhão, a mim, a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Há uma discussão, os falsos mestres estão defendendo, né, um evangelho judaizante, e Paulo está falando que não, né, que a verdadeira liberdade, a liberdade, né, trazida por Cristo, não é uma liberdade que nos coloca sob o jugo do judaísmo. Não é uma liberdade que nos traz a um novo jugo. É uma liberdade que nos leva ao reino da graça, né? Que nos dá uma rica e verdadeira esperança, que nos abre o caminho, através de Jesus, ao santo lugar. É isso que Paulo defende. E aí, então, Paulo vai argumentar, olha, inclusive os apóstolos de Jerusalém, né, que vocês estão falando, eles concordaram com isso. Eles estenderam a destra da comunhão, né, e entenderam que nós éramos apóstolos aos gentios. E nós fomos aos gentios. E aí, mais à frente também, esse é o capítulo que ele apresenta, né, que a verdadeira liberdade não nos faz ter vergonha do Evangelho. A verdadeira liberdade não nos faz ter vergonha de viver a realidade desse Evangelho. E aí ele vai apontar aqui a atitude de Pedro e Barnabé, né? Que Pedro e Barnabé, em dada situação, estão lá se relacionando muito bem com os gentios, quando chegam alguns enviados de Jerusalém, judeus, judaizantes, e eles ficam desconfortáveis com a relação com os gentios. E Paulo repreende Cefas, né, na frente de todos sobre a atitude dele, né, dizendo que a atitude dele não é bem uma atitude de um liberto, né, que ele, sendo um judeu, está agindo como gentio, está agindo como alguém escravizado. Pois bem, há uma questão que está sendo colocada aqui, né? Há uma ideia antiga de liberdade e uma ideia plena de liberdade que estão se chocando na Epístola aos Gálatas. Os judaizantes pensam que a liberdade está no modo antigo de relacionar-se com Deus, no modo da antiga aliança, né? Paulo, né, bem como os apóstolos, entendem que a verdadeira liberdade nos foi outorgada, revelada, manifestada em Cristo Jesus. E esses dois grupos estão se chocando. Versículo 14, ou versículo 15, né? Ele fala assim, ó, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele está fazendo exatamente esse contraponto entre, né, a forma que os judaizantes pensam de liberdade, né, e como de fato nos é oferecido isso por meio da fé em Cristo Jesus. Pois ninguém
será justificado pelas obras da lei. É como que ele está dizendo, olha, ninguém pode libertar-se do pecado e do mal, né, obedecendo e observando as obras da lei. Não há liberdade por meio das obras da lei. Não há liberdade no antigo regime. A liberdade só pode ser desfrutada através da fé. A justificação é tão somente pela fé. Aí ele fala no 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo o ministro do pecado? Ele vai responder, de modo nenhum. Deixa eu explicar aqui esse versículo 17. Lembra que Paulo está lá em Romanos, discutindo uma questão de que, primeiro, há quem diga que possa ser justificado pelo que faz, né? Alguém é um pecador e fala assim, não, eu sei como é que eu faço para... É só eu fazer o que é certo, né? É só eu obedecer a lei que eu me torno justo. Paulo lá em Romanos vai falar, é impossível isso acontecer. Porque ninguém tem capacidade de obedecer a lei. Todos pecaram e todos se extraviaram. Só por meio de Cristo Jesus. Só por ele podemos ser justificados. Então alguém, espertinho, diz o seguinte, entendi. Beleza. Então é certo. Fui justificado por Cristo. Agora consigo obedecer a lei. Paulo fala, de jeito nenhum. Ainda não. Você quer. Agora você sabe que quer. Agora você deseja o bem. Mas você ainda não consegue realizar. E por que não? Porque você é um pecador. Porque o que habita em você é o velho homem. O pecado habita em você e quer você. E deseja você. E você ele. Né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Né? E faço porque o pecado está em mim. O que ele está falando é o seguinte, olha, nós somos justificados, mas continuamos em um corpo de pecado. Né? O que pode levar alguém a pensar que é o seguinte, como assim? Mas se procurando ser justificado em Cristo, né, eu me encontro ainda em pecado, quer dizer que Cristo é ministro do pecado? Entende? Então é pela fé que eu sou justificado em Cristo. Fui justificado, verdade. Mas eu continuo pecando. Então quer dizer que Cristo é ministro do pecado? Ele está falando de modo nenhum. De modo nenhum. E aí, claro, nós entendemos isso no decorrer do livro, que essa obra de Cristo é uma obra consumada em Cristo. Mas é uma obra que está sendo revelada e manifestada no decurso do tempo. É uma obra que foi consumada na cruz de Cristo. Ele é o Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo. Naquela cruz, os nossos pecados estiveram lá cravados. Nós com ele morremos e com ele ressuscitamos. Para a vida eterna, para não mais morte. Mas essa obra de santificação é uma obra que está sendo ajustada, né, realizada na nossa vida até o dia glorioso de Cristo. Então, olha, a obra foi realizada, a justificação sim aconteceu. Cristo não é ministro do pecado. De maneira que o versículo 18 ele fala assim, ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Irmãos, esse ponto aqui é o ponto que eu queria exatamente tocar com vocês. Os libertos em Cristo Jesus, eles nunca reconstroem aquilo que foi destruído. E aquilo que foi destruído por Cristo. Os libertos em Cristo, eles não estão a reconstruir aquilo que foi destruído. Eles não estão tentando reerguer aquilo que foi demolido. Isso é o que Paulo está falando em direção àqueles que estão pensando que podem agora, cristãos, reconstruir ou retomar aquela antiga aliança. Paulo está dizendo não podemos, não é possível.
E se reconstruímos aquilo que foi destruído, estamos dizendo, né, que somos transgressores. Estamos dizendo que não somos justificados. Esse eu penso ser o ponto central do capítulo 2, esse versículo 18. O que o apóstolo ele destaca aqui, e isso vai ser completado aqui nos versículos seguintes, é que nós não podemos, de forma nenhuma, reconstruir aquilo que pela fé foi destruído. O que foi destruído, o reino de pecado, nós estávamos sobre a tutela do pecado. Nós estávamos sobre a tutela de Satanás. Nós vivíamos em um reino de trevas. Nós vivíamos em uma casa de horror. E essa casa e esse mundo foi demolido. Essa casa aqui foi destruída. E em Cristo Jesus nós nascemos de novo. E nascemos para uma nova vida que não pode voltar. Que não tem para onde regredir. Que não tem como retroceder. Não tem como voltar atrás. O que ele está colocando, ora, se reconstruo aquilo que foi destruído, sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei. A lei é incapaz, ele vai mostrar aqui que a lei aponta o caminho, mas é incapaz de salvar, aquilo que está em Romanos. A observância da lei não pode salvar ninguém. A observância da lei não pode levar ninguém à verdadeira liberdade. Pode levar as pessoas a fazerem coisas coerentes, né? Coisas respeitáveis. Mas, quando falamos de liberdade, falamos de algo que aponta para Cristo. Aponta para a eternidade, aponta para a vida eterna. Ele fala, pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz, já estou crucificado com Cristo. Irmãos, eu vi isso há muito tempo. E é algo muito verdadeiro. Ninguém que sobe a cruz desce de lá vivo. Ninguém. Ninguém que sobe a cruz pode sair de lá com vida. Todos aqueles que sobem a cruz ou que vão à cruz com Cristo, saem de lá mortos. Saem de lá para o sepulcro, para serem também com Cristo ressuscitados. E ressuscitados para uma vida nova, para uma viva esperança, né? Que não tem para onde voltar, que não tem como regredir. Então eu estou aplicando isso aqui de um modo muito geral e falando de maneira muito ampla. Mas traga isso para a nossa vida e aplica isso na nossa vida. O que Paulo trazendo para as nossas vidas está dizendo, irmãos, é que uma vez que nós fomos libertos da escravidão do pecado, por exemplo, o pecado da pornografia, que foi abordado aqui pela manhã, nós não podemos voltar a esse mundo, nós não podemos retocar, né, esse império de trevas, nós não podemos nos colocar sob esse jugo novamente, nós não podemos ter prazer, interesse. Nós não podemos buscar reconstruir aquilo que foi destruído. Nós não podemos buscar trazer para a nossa vida aquilo do qual nós fomos tirados dela. E aí, irmãos, eu toco aqui num ponto que eu acho que nós falamos ou na igreja, ou até no retiro passado, sobre uma questão de que como isso é algo duro, né? De que na nossa caminhada cristã, né? A vida cristã é uma vida muito simples, irmão. O evangelho é algo muito simples, de tão simples que a gente não quer ouvi-lo e obedecê-lo, né? O evangelho é tão simples que de tão simples que é, a gente não quer se submeter a ele. E de certa forma, irmãos, nós começamos a nos alimentar do evangelho. E aí, primeiro, nós somos crianças, né, que estão engatinhando, que precisam de papinha na boca. E aí o tempo passa, nós passamos a entender mais e melhor as coisas.
passamos a compreender as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma. E o que muitas vezes acontece não é uma submissão à vontade de Deus. Ei, irmãos, vocês vão sair. Ei, mas quando acabar aqui a gente compra, irmãos. Por favor, não façam isso não. Ô, irmãos, eu não estou aqui brincando não. Não façam isso não, pelo amor de Jesus. Ei, irmãos, comida é fazer a vontade do nosso Pai. Vai faltar não, deixa acabar aí e depois a gente resolve. Quando parar, a gente tem até 5h30 da tarde para comer. Né? Essa hora aqui a gente não pode parar não. Né? Caiu telha, deixa cair, caiu manga, deixa cair, quebrou o carro, deixa quebrar, depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Então, voltando. A gente passa a entender as coisas e começa a pensar que a gente pode agir de maneira diferente como a gente deve. Né? A gente pensa, não, né? Sou tão espiritual que eu posso começar, né, a agir de tal maneira. Né? Eu sou tão espiritual que eu consigo visitar tais lugares. Né? Eu sou tão espiritual que eu consigo tocar em tais situações. Eu sou tão espiritual que eu consigo, inclusive, conviver com certas coisas. Irmãos, é impossível. Porque quando você olha para os grandes santos, para os grandes homens de Deus, eles não viveram vida desse jeito. Eles viveram vida piedosa do começo ao fim. Aí estamos nós aqui, né? Super-homens, né? Segundo Nietzsche, né? Prontos para viver e fazer o que a gente quiser. A gente tem a capacidade de ter Instagram e não pecar. A gente tem capacidade de usar rede social, né, e não entregar o nosso coração para ver coisas, ainda que por milésimos de segundo, que contaminam a nossa mente. Fraco era Paulo, que tinha um espinho na carne. Né? Fraco eram os homens, né, que vieram antes de nós. A gente sabe que se agir e pensar dessa forma, nós somos mentirosos. Que nós lutamos contra o pecado diariamente. Eu perguntava ao rapaz, né, que estava me falando sobre a Deep Web, né? O que está fazendo a Deep Web, pelo amor de Deus? É tu, Guilherme. Né? O que está fazendo a Deep Web? Eu não estou lá vendo um negócio assim. Como assim tu vai entrar na Deep Web para fazer o quê? Né? Se é negro, não é legal. Né? Se é um negócio de trevas, não é bom. Se é um negócio que não tem lei, né? Como um negócio que não tem lei é para a gente usar. E, cara, tem mundo que a gente não toca, tem lugar que a gente não vai, tem coisa que a gente não bebe, tem coisa que a gente não toca, tem coisa que a gente não experimenta. Ainda que a gente esteja diante de pessoas que falam assim pra gente, mas é só porque você é crente? Não, porque ser crente é muita coisa. Ser liberto por Cristo é uma coisa que você não é. E você que é um pecador, você não pode experimentar isso. Você não pode experimentar o não pecar. Entende isso, irmão? De maneira que parece que o cara que está fazendo aquilo que é de errado, aquilo que é nocivo, aquilo que é contrário ao evangelho, ele está numa posição que a gente não está, não é? Ele fala assim, quer dizer que você não bebe porque você é crente? Quer dizer que você não fuma porque você não é crente? Rapaz, quer dizer que eu não posso te mandar aqui uma pornografia porque você não vê, porque você é crente? E parece então que ser crente é uma coisa menor. Não é? Parece que a gente está num ponto inferior. E o cara está no nível que fala assim, não, eu não sou crente, eu faço. Mas você faz porque você é escravo, você não pode. Eu posso estar onde você está. Eu posso fazer o que você faz. Tudo me é lícito. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero porque eu sou habitado pelo Espírito Santo. Eu não posso regredir, voltar. De maneira, irmãos, que Paulo fala o seguinte, se eu tenho que me orgulhar, é em Cristo que eu me orgulho. Você não pode, ao contrário, eu posso. Quem não pode é você. Quem não consegue é você, porque não tem Jesus e precisa se arrepender do pecado. Precisa confessá-lo e precisa da graça dele para que isso aconteça na sua vida. O que Paulo está falando é o seguinte, aqueles que libertos são, não podem reconstruir aquilo que foi destruído, porque afinal, para a lei morremos para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, versículo 20, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo, agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo coloca aqui é o seguinte, olha,
Romanos 7, né? Eu quero o bem, mas faço o mal. Então como é que eu agrado a Deus? Eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto do reino de trevas, mas eu peco. Então como é que eu posso agradar a Deus se eu fui liberto? Né? Se Cristo destruiu essa casa que estava enferma pelo pecado e fez habitar em nós o Espírito Santo e nos tornou os seus filhos, né? Sua morada, mas nós pecamos. Então como é que a gente pode glorificar a Deus? Pela fé somente. Somente pela fé no Filho de Deus. De maneira que quando nós nos apresentamos a Ele, o que nós levamos para oferecê-lo? Como dizia Kierkegaard, nós erguemos as mãos vazias da fé. O que nós nos apresentamos ou o que nós lançamos diante de Deus é a fé em sua palavra, no perdão do pecado, né? Na remissão. Não tem outra coisa para oferecê-lo. De maneira que essa vida agora é uma vida pela fé no Filho de Deus que o amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se o homem tem a capacidade de consertar a própria vida, de se justificar, por que Jesus morreu? Eu vou emendar aqui o 3, porque está chovendo. Aí Paulo vai falar o seguinte no 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Cara, o capítulo 3 é uma coisa assim, terrível, né? Paulo vai olhar para a igreja e vai falar assim, vem cá, o que foi que aconteceu com vocês, pelo amor de Deus? Quem vos seduziu a abandonar o evangelho? Quem seduziu? Ó Gálatas insensato, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E isso é o que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Vocês começaram de um jeito, agora estão de outro? Mas é exatamente aquele exemplo que eu estava dando. Quando nós caminhamos com Jesus, a gente quer tudo de Jesus, né? É Jesus no acordar, no comer, né, no deitar. É Jesus em tudo que vivemos e fazemos. Aí chega um tempo que a gente acha que consegue aperfeiçoar aquilo que de Jesus recebemos, né? A gente entende, a gente sabe o que é pecado, né? A gente sabe, né, o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que consertar, a gente sabe, então a gente... Deus entende, Deus compreende, Deus sabe, né? Lembremos de algumas mensagens atrás sobre a questão da misericórdia, né? Que Deus nunca é complacente, nunca. O que Paulo coloca é o seguinte, quer dizer que vocês recebem o Evangelho, recebem a Cristo, Cristo foi, né, exposto como crucificado diante de vocês, e o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão vivendo? Aí ele fala no 3, são tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne. Vocês acham que conseguem fazer isso mesmo? Vocês acham que conseguem consertar a vida de vocês sozinhos? Será que sofrestes tanto por nada, se é que foi por nada? Ô irmãos, eu acho que cada um de nós tem uma história na fé, né? Alguns aqui nasceram na fé, mas a vida cristã não é uma vida linear, contínua, de alegria, contentamento. Não é uma vida contínua de fervor, né? E assim, olha, alguns de vocês que aqui estão, porque eu não estou falando para quem não está, sofrem por não entender isso. Sofrem por não entender isso. Sofrem por não entender
que a vida que recebemos de Jesus não é uma vida linear de paz, alegria, contentamento e esperança, sem luta, dor, sofrimento, perda, porta fechada, desespero, tribulação no mundo. De maneira que alguns dos nossos pecados, nessa caminhada, nos faz nos sentir que nós não devemos continuar, que nós não devemos prosseguir. Há situações e tribulações que a gente enfrenta na vida que a gente não quer sequer recomeçar. Aí tu imagina o apóstolo Paulo, que sofre tudo quanto sofre, ainda tem que lidar com um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que é enviado da parte de Deus para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbeça. E quando ele fala, tira de mim, o Senhor falou, tiro não. Tiro não porque a dor, o sofrimento faz parte do processo. A vida cristã, irmãos, é uma vida de subidas e descidas. Então qual é a diferença para o mundo? Porque também a gente vê isso acontecer no mundo. A diferença é que há um fim certo, uma esperança que não desvanece. Sejam nos momentos de alegria e contentamento, sejam nos momentos de infortúnio e tristeza. Seja no momento onde nós estamos vivendo uma espiritualidade, que dá glória a Deus todos os dias da nossa vida, seja quando nós estamos vivendo um momento que não glorifica a Deus, mas nós podemos dobrar o joelho, arrepender-se e começar de novo. E falar, Senhor, entendi, eu tenho que começar de novo, eu tenho que retomar a minha vida. Eu tenho que dizer não para o que eu estou fazendo e começar. Mas o que vão pensar de mim interessa, pelo amor de Jesus, o que vão pensar de você. Interessa como nós nos apresentamos diante de Deus. Porque o exemplo que o irmão Sérgio deu do fariseu e do publicano, um daqueles está exatamente preocupado com aquilo que vão dizer dele. Por isso ele não baixa a cabeça, por isso ele não desinfla o seu ego e o seu orgulho. Por isso ele aumenta os filactérios de sua roupa, faz longas orações em praça, porque ele está preocupado com aquilo que dizem e acham dele. O outro, ele sabe diante de quem se apresenta. E ele tem misericórdia de mim, pecador. Ele fala no 5, aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagres entre vós. Ou seja, aquele que bota em você o Espírito Santo é que realiza as coisas extraordinárias no meio de vocês. Será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? O que Deus opera na sua vida, opera por meio daquilo que foi realizado na cruz de Cristo, ou porque a gente quer ou tem vontade? Lembra lá da escola dominical, ou porque a gente tem pensamento positivo? Pensamento positivo, a gente mentaliza o bem, aí a gente fala, olha, vai dar certo, irmão. Por quê? Porque eu mentalizei, lembra lá, positivamente. Eu sei que alguns estão fazendo um cara assim de tapioca, porque não vão para a escola dominical, então, porque algumas pessoas acreditam em sorte, outros em pensamento positivo, Ô irmão, não fala coisa, não fala coisa ruim não, porque isso pode acontecer, nem positivo nem negativo. Nós servimos a Cristo tão somente. Então ele fala, olha, o versículo 6, assim foi com Abraão, que creu em Deus, e lhe foi atribuído como justiça. Sabem então que os da fé que são filhos de Abraão. Irmãos, é interessante como Gálatas é um resumo de Romanos, A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé que são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Olha só o que Paulo está colocando aqui, irmãos. Quando Deus justificou Abraão, justificou antes da lei.
dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, mostrando que isso previa inclusive os que estavam fora da lei, porque Abraão está antes da lei. De maneira que ninguém pode ser justificado pela lei, né? Mais adiante ele vai dizer que a lei conduz, mas não salva. Então, o sentido da lei conduzir é o seguinte, né? Se você toma os 10 mandamentos e você fala assim, cara, eu vou olhar e vou me esforçar aqui por cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos apontam para algo maravilhoso, que é Deus, que é a sua vontade de ordem, né? De pureza, de respeito. Mas a observância dos mandamentos não pode nos salvar. E muito pelo contrário. A tentativa de observá-los de maneira rígida e exaustiva nos leva a cometer pecados ainda pior. Porque aquele que não permanece em tudo quanto está escrito em tudo e peca em um só mandamento é culpado de todo ele. De maneira que um só pecado contra Deus resulta em pecar contra, né, as outras 10 palavras, as outras 9 palavras do Decálogo. Ninguém pode ser justificado por força ou por vontade. De maneira que a liberdade, irmãos, não pode ser desfrutada nem por aqueles que observam sistematicamente, vírgula por vírgula, letra por letra, nem por aqueles, né, que abolem toda a Escritura. Há um lugar onde essa liberdade é desfrutada, né, em plenitude e em verdade. E que lugar é esse? Esse lugar é Cristo. Ninguém consegue desfrutar a plena liberdade fora de Cristo. E aí a gente pode perguntar, no que resulta a plena liberdade? Né? Capítulo 4 e capítulo 5 de Gálatas. Porque essa liberdade que veio a nós por meio de Cristo Jesus traz frutos, né? E traz frutos grandiosos. Eu quero terminar aqui com os últimos versículos aqui do capítulo 2. A partir do versículo 20 aqui, deixa eu ver aqui. Paulo está articulando que Cristo é o resgatador. Lembra lá de Boaz, irmão? Né? Lembra de Boaz? Boaz é marido de Esther, né? Boaz, né, que vai tomar Ruth como resgate, ele tipifica Cristo, ele é uma imagem de Cristo, ele é um símbolo, ele é uma pré-figura de Cristo. Por quê? Ele é o resgatador, ele é aquele que paga o preço devido pelo resgate, né? E é engraçado que ele resgata uma moabita, né? Uma não judia, né? E Boaz, ele tipifica Cristo porque Cristo é o nosso resgatador. Porque o nosso pecado tinha como consequência o juízo, a morte, né? A ira de Deus. E aí ele paga a dívida em nosso favor, nos tomando para si, nos reconciliando com quem nós éramos inimigos, que é o Pai, Deus. E Paulo está falando isso aqui, né? Se você observar depois, o versículo 13, né? E vai seguindo. Aí no 20 ele fala, entretanto, o mediador, que é esse que pagou o resgate, não representa apenas um, mas Deus é um só. Porque o que paga o resgate é o mesmo que se entrega. Ele se entrega a fim de nos resgatar para ele mesmo. Então será a lei contrária às promessas de Deus? Ele fala de modo nenhum, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, né? Nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Aí aquele então entra exatamente na questão da tutela. Enquanto que Cristo não se revelou,
todos estavam ajuizados pela lei, tutelados pela lei. Desse modo, verso 24, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, isso aqui é o que vocês têm que fazer, e vocês não conseguem, mas virá o que fará do começo ao fim, e nele vocês serão justificados. Né? O que Paulo coloca é o seguinte, cara, a lei não nos foi dada para que nós por ela fôssemos salvos. A lei nos foi dada para que ela apontasse o caminho. Né? E o que é o final da lei? O que está lá no final da lei? Você pega, né, toda a lei do Antigo Testamento, né, e para que ela aponta? No que acaba? Ela acaba em Cristo encarnado. Ela acaba na encarnação do Filho de Deus. Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e no triunfo final. Ou seja, ela aponta para Cristo. Então, toda a observância da lei é uma observância que, né, você lendo, quando você consegue erguer os olhos, o que você vê? Você vê Jesus. Né? Aquele que é o cumprimento exato de toda a lei. Aí ele fala assim, ó, mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Que guia? A lei. Uma vez que a fé foi manifestada em Jesus, já não há tutela. Né? Nós fomos resgatados completamente. E aí por isso que ele coloca, né? Nós vivemos em Cristo. Porque todos vós, que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros com ele, conforme a promessa. Né? Ou seja, irmãos, não tem vida fora dele. E no que resulta essa vida? Né? Capítulo 4, capítulo 5. E o capítulo 6, que é fenomenal, porque toda essa nova liberdade, né, resulta em uma coisa maravilhosa. Né? Enquanto que o mundo pensa que a liberdade aponta para a independência e autonomia no mundo, a verdadeira liberdade aponta para a unidade, para a comunhão. Né? Converge a nossa vida para juntar-se e nunca separar-se. Né? Que Cristo Jesus aplique a palavra ao nosso coração e que nós entendamos, irmãos, que fomos resgatados da tutela da lei, do império de trevas e tutelados, ajuizados por Cristo, né? Transformados, né, por Cristo em filhos de Deus, para a glória tão somente de Deus, o Pai. Vamos orar? Deus, em Jesus, o teu Filho, a quem foi revelado a nós por teu amor e graça, manifestado em nossas vidas como Salvador, agora mesmo, Senhor, te pedimos perdão de nossos pecados, de nossas práticas e dores. Perdão de muitas vezes nos deixar ser levados, ó Deus, seduzidos por um evangelho que não é evangelho. Nos deixando provar e experimentar aquilo que não bendiz o teu nome, que não condiz com a liberdade e a vida que recebemos em Jesus, o teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos com homens de diversas idades, de diversas gerações. Independente, Senhor, da idade, da geração, cada um de nós precisamos de Ti, Senhor. Cada um de nós precisa da Tua graça, a fim de nos ver libertos do pecado, da morte,
a fim de não lançarmos o nosso coração a tentar reconstruir aquilo que foi destruído, demolido. Haja sobre nós, Deus. Haja sobre a tua igreja. Haja sobre o teu povo. Haja, Senhor, em nome de Jesus, sobre os jovens, os adultos, haja sobre cada um de nós, nos levando, Senhor, à verdadeira e plena liberdade, nos levando a desfrutar, Deus, uma conversão genuína, Senhor, que resulte em frutos de alegria, de contentamento, de esperança que não desvanece, seja na alegria ou na tristeza que podemos enfrentar no mundo. Consola-nos, ó Deus, e que haja completa renovação espiritual sobre as nossas vidas, Deus, para a glória do teu nome. Ajuda-nos em tudo, em Jesus, o teu Filho. Amém. Amém.